Débora Silva, ela é psicóloga e vai falar sobre o Janeiro Branco. Boa tarde, Débora. Boa tarde. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui novamente. Pela segunda vez mesmo. Segunda vez já. Você vai vir muitas vezes. Eu espero. Então, janeiro é chamado de Janeiro Branco na questão quando se trata de doenças mentais, é isso? Primeiro, eu gostaria de dizer como foi que iniciou essa campanha, né? Campanha Janeiro Branco. E por que branco? E por que janeiro, né? Essa campanha iniciou em Minas Gerais, através de vários profissionais da saúde, ou seja, não foram só psicólogos. E eles pensaram o seguinte, então, do jeito que as pessoas se preocupam com o físico, né? Então, a gente vê várias academias ao longo da cidade, né? Isso não é só aqui no Ceará, em todo o Brasil. Da mesma maneira, a gente também pode se preocupar com a nossa saúde mental. E a gente pode se perceber, por isso que a própria ideia do Janeiro Branco é para que a gente possa se autoavaliar, entender as nossas emoções, para que a partir daí a gente possa ser menos reativo frente às dificuldades, aos obstáculos que a vida nos impõe. Porque existem realmente, assim, antes de falar de transtornos, existem as nossas emoções básicas, as nossas emoções autênticas, que são o amor. Você falou no início aí que sem amor nada funciona, né? Então, amor e alegria são emoções básicas, mas são emoções benéficas. Existem também as emoções disfuncionais, que seriam a tristeza, a raiva e o medo. Só que todo ser humano sente isso. A questão é como a gente vai lidar com isso. Como é que a gente vai se comportar ante a sensação, uma emoção, que é diferente de sentimento, porque a emoção, ela é não verbal. Então, assim, se eu estiver envergonhada, provavelmente você vai perceber. Porque não preciso falar, a pessoa percebe. Já o sentimento não, é uma emoção privada. Né? É física, né? O sentimento eu preciso te dizer o que eu estou sentindo. A emoção não. Então, a raiva, muitas vezes a gente não vai conseguir mentir, dizer que não, eu posso até dizer que não estou com raiva, mas meu corpo vai demonstrar que eu estou com raiva. Da fisiologia, não é? Exatamente. E essa ideia de Minas se espalhou pelo Brasil, foi? Exatamente. Então, assim, uma coisa que começou lá, uma proposta de um psicólogo, o nome dele é Leandro Abraão, de uma universidade lá de Minas Gerais. E tanto que em Minas Gerais é lei hoje em dia, virou lei. Essa ideia de você pensar a saúde mental. E não é só psicólogo, não é só profissional que trabalha com a saúde mental. Todos nós somos seres humanos. Então, assim, existe a tecnologia, existe a inteligência artificial, mas nada disso vai substituir os relacionamentos interpessoais. E à medida que a gente vai conseguindo entender o que se passa na mente das pessoas e também que a gente possa se entender, vai ficar melhor para que todo o mundo, não só o Brasil, mas que todo o mundo possa viver não diria em união, porque eu poderia estar querendo ser um pouco bobinha, dizer que todo mundo vai se aceitar. Mas, assim, não é a questão não é de se aceitar ou não, mas de respeitar o direito do outro. Né, numa comunicação assertiva, que é diferente da comunicação agressiva, né? Ou da comunicação passiva. Então, assim, quando eu digo que eu sinto, mas se eu respeito o seu espaço, então está tudo bem, ninguém vai brigar por causa disso. Então, estar bem consigo mesmo seria vamos dizer assim, é o que a Constituição, que a lei pede, né, que o brasileiro ele tem a chance de se trabalhar, de se tratar e ter uma vida saudável, não é isso? Exatamente. A própria Constituição Federal, se a gente pega ali o artigo 5º, fala só sobre os direitos do cidadão. E é o direito ao bem-estar, à cidadania, ao trabalho, à segurança. Então, a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, vai dizer que a saúde não é só a ausência de doença. Ela também envolve um bem-estar pleno, tanto físico, como mental, quanto social. Né? Só que todo esse bem-estar a gente só vai conseguir interpretar através do quê? Através da nossa mente. Então, se a gente não estiver conseguindo lidar com as nossas emoções, como é que a gente vai conseguir interpretar a vida e ter realmente um sentimento de plenitude? Não é possível.
Por isso a importância da saúde mental, porque ela é condição sine qua non para que a gente possa realmente garantir que todo mundo, pelo menos, consiga viver em sociedade, né? De forma civilizada. Então, voltando à questão das relações interpessoais, quando você está bem consigo mesmo, então você consegue se relacionar bem com os outros, não é? E eu acrescento mais uma coisa: se relacionar bem consigo mesmo, com Deus, com a natureza, né? Com os animais, mas acima de tudo com o outro, se relacionar bem, né? Então, quando isso acontece, você está saudável. Eu acho que seria isso, né? Freud vai falar que nós, seres humanos, a gente passa por 3 dificuldades. Primeiro, é a questão de saber que existe o ambiente, existe a natureza, ela não é muito pacífica com relação ao homem. Então, assim, a gente vê aí, todo ano existem desastres naturais, então a gente tem que lidar com isso. Outra questão é a doença. A gente sabe que a gente envelhece, a gente adoece e morre. E a terceira grande questão é o relacionamento interpessoal, né? Então, assim, e sendo que o relacionamento interpessoal é aquele que causa mais dano. A gente precisa do outro, mas ao mesmo tempo é esse outro que causa dano para a gente. Então, à medida que eu consigo me interpretar, me entender, me compreender as minhas emoções e também consigo entender, não justificar, mas entender as emoções dos outros, fica mais fácil da gente ter um relacionamento pacífico. Eu acredito que dentro dessa questão das relações, quando o outro é negativo, é você saber tolerar primeiro e saber neutralizar para que aquela coisa negativa não lhe afete, né? Neutralizar. Você tem um controle mental e pode neutralizar, você não acha? Isso. Então, assim, a própria raiva é um sentimento básico. A gente não pode negar que a gente sente raiva. Todo mundo sabe que sente raiva. Mas a grande questão é como a gente lida com ela, né? A gente tem que canalizar essa raiva para alguma coisa que seja benéfica. Já pensou se a gente ficasse com raiva do nosso chefe e fosse lá e batesse na cara dele? Não, a gente ia ser demitido. Então, assim, temos que canalizar a raiva. Então, dicas que a gente pode dar. Se você sentiu raiva, faça uma caminhada. Não discuta, vá caminhar, respire fundo, faça respiração diafragmática, ou pegue travesseiros e se exercite, tipo exercícios de jiu-jitsu, essas coisas que a gente pode colocar e canalizar a nossa agressividade. O esporte, o esporte faz isso. De uma forma geral, a tristeza. A música. A tristeza, quando a gente está triste, a gente não pode negar que está sentindo tristeza. A gente tem que procurar fazer alguma coisa dessa tristeza. Então, é muito comum você ver poetas, poetisas dizerem que a tristeza é combustível para que elas possam criar coisas belíssimas. Isso é muito comum. O próprio Rubem Alves, ele fala assim, ostra feliz não faz pérola. Então, assim, a tristeza faz com que a gente tenha contato com uma dimensão que a gente não teria se a gente tivesse alegre. Não quer dizer que a tristeza seja uma coisa boa ou é ruim. Não, é o que a gente faz daquilo que vai dar características de bom ou ruim para a gente e para os outros que estão próximos. Eu acredito que a pessoa conhecendo a si mesmo, né, depois de muito tempo, de muita reflexão, ela chega ao conhecimento de si mesma. E cursos e mais, quanto mais conhecimento, melhor para chegar a essa profundidade da consciência. E aí você começa a ser uma pessoa melhor e verificar que problemas sempre existirão. E você é um ser racional feito para resolver problemas, né? São desafios, mas quem não nasce para desafiar o mundo não mereceu nascer, né? Primeiro, segundo a ciência, o espermatozoide de 400 milhões, um só é o vencedor e aí nasce a gente, né? Então ele já foi vencedor, ele já teve essa força, essa energia para conseguir o que somos nós hoje, né? A Débora Lei, o Ivanildo Lei, o Franco Barbosa. Cada um é uma dessas peças. E assim, é justamente isso. A psicologia ela tem muito a contribuir, porque nós psicólogos não estamos só interessados na psicopatologia ou nas dificuldades de desenvolvimento, de aprendizagem. A gente também está interessado em mostrar para as pessoas o que elas têm de melhor. Não é só o ponto fraco, a gente tem que ver nossos pontos fortes, né? Como você falou,
condição de estarmos aqui como seres humanos, né, foi uma luta. Foi um desafio. Foi um desafio, mas não foi conseguido ser realizado, concretizado. Então, assim, o próprio Albert Einstein, ele fala assim, que a vida é como andar de bicicleta. Para se manter em equilíbrio, você precisa se manter em movimento. Então, assim, quando a gente para, é como se a gente se desestruturasse. Então, a gente tem que estar caminhando. O próprio exercício físico nos ajuda a pensar. O Aristóteles, ele diz isso, que assim como o pássaro foi feito para voar, o peixe para nadar, o ser humano foi feito para pensar. Então, o lado racional é um lado importante. Né? É através da nossa racionalidade que a gente consegue entender as questões, os nossos problemas, nossas dificuldades e planejar. Então, tudo que passa, tudo que existe no mundo, primeiro foi pensado por alguém, por uma mente. Uhum. De uma forma geral, existem doenças e transtornos, não é? Você poderia falar um pouquinho das principais transtornos, das principais doenças, as principais psicopatias mentais? Você fala dos transtornos, né? O próprio DSM está mais situado no transtorno, não é uma doença, é um transtorno, são vários sintomas, né, que tem que ser investigado e avaliado. Mas, assim, muitos desses transtornos, é claro, quando não tem uma questão físico-química, né, tem a ver com o comportamento. Né? Quando a gente muda nosso comportamento, o mundo muda também. Quando a gente muda a nossa percepção diante do mundo, o mundo muda também. As pessoas mudam. Então, por isso que eu estou falando aqui, focando a gente entender as nossas emoções. Porque, um exemplo, o medo, que é uma emoção básica. Se a gente não souber lidar com isso, pode criar o quê? Um transtorno fóbico ansioso. Né? Que é o que a gente vê muito na clínica. Pessoas que têm medo, ansiedade. Ansiedade também é um tipo de medo. Então, a gente tem que procurar entender que tipo de medo a pessoa tem. Por que ela tem aquele medo? Né? Então, a forma como você pode lidar com o medo é procurar se informar. Digamos, um exemplo. Pessoas que chegam dizendo que tem medo do escuro. Ou que tem medo de lugares, de espaços abertos. Então, o ideal é você primeiro se informar, mostrar racionalmente aquela pessoa. Claro que não é um processo, eu sempre digo, não existe mágica no tratamento psicoterápico. É um processo. Então, aos poucos, a pessoa vai entendendo que, através do conhecimento, vai colocando em xeque aquele pensamento automático, aquele pensamento disfuncional, e aos poucos ela vai entendendo que aquele medo, ele não necessariamente tem a ver com os fatos, as evidências, os fatos reais. Vamos começar a fechar aqui nossa entrevista. A parte de que a depressão está sendo a doença do século XXI, né? E com essa questão da mídia imediata, né? E até a criança de 2, 3 anos já está com o celular na mão, usando, né? Assim, e às vezes surpreende a gente. Com 5, 6 anos sabe muito mais de coisa do que a gente com 40, 50 anos. Então, assim, o que você, esse ano de 2020, o horizonte, como é que está essa questão? A depressão, o que é que você diz dela? Como deve ser trabalhado hoje? Se a gente pensa nessa questão que eu estou falando das emoções básicas, né, as emoções autênticas, a depressão ela entraria como a tristeza. Né? Só que é uma tristeza muito mais exacerbada, não é uma simples tristeza, é uma tristeza profunda que tem que ter algumas condições. Você tem que sentir aquilo por mais de 6 meses, né? A pessoa perde a vontade de viver, né? Muitas vezes ela também começa a se considerar sem valor. E o que a gente pode fazer? Se isola, né? Se isola totalmente. Então, assim, a tristeza, o que a gente tem que fazer com ela? A gente tem que sentir ela, procurar entender o que ela está querendo nos ensinar. E algumas técnicas para isso, quando a gente não consegue falar, é muito comum melancólicos, deprimidos, não conseguem falar sobre aquilo, sobre o motivo da sua tristeza. E nem eles mesmos sabem. Então, é muito comum, eu indico muito, que as pessoas escrevam. Não necessariamente para entregar para alguém. O pai, a mãe que morreu e você não conseguiu lidar bem com a relação que você tinha com ele, você gostaria de perdoar o seu pai ou que ele lhe perdoasse, mas não tem como você pedir perdão, porque ele já morreu. Então, assim, você pode escrever, e não necessariamente não precisa mostrar a ninguém, mas o ato de escrever tira da gente uma coisa que está guardada, porque é uma energia.
E toda energia ela tem que ser utilizada de alguma maneira. E a escrita, ela possibilita isso. Então, mesmo que a pessoa não consiga falar, ela pode escrever. Isso, porque é o seguinte, é uma energia estagnada. Quando você escreve, ela entra em movimento. E aí você começa a liberar essa coisa negativa, né? Se você puder endereçar essa escrita para alguém, é melhor. Porque assim, vamos considerar que nós somos, cada ser humano é uma pequena ilha. Mas a gente não pode viver isolado. Então a gente tem que criar pontes. Pontes para com outros seres humanos. Finalizando aqui, o que você aconselha para as pessoas hoje que estão enfrentando esses problemas ou estão na pré-depressão? Não existe receita de bolo, né? Em psicologia, cada caso, né? Cada caso é um caso. É preciso que eu acho assim que toda a história de vida merece ser contada. Então, se não for contar através de um tratamento psicoterapêutico, se a pessoa não sentir necessidade ou achar que não pode, mas existem outras maneiras, a própria escrita, como eu falei, né? A leitura também livro de autoajuda. A arte, de modo geral, ela nos ajuda a lidar melhor com as nossas próprias emoções. Mas assim, como eu falei das ilhas, nós somos pequenas ilhas, a gente precisa do contato com as outras ilhas, dos outros seres humanos. Então, a dica é não se isolar, entender que uma rede social, ela mostra a ponta do iceberg, ela não mostra o iceberg inteiro. Então, a gente não sabe como é que as pessoas vivem, a gente não sabe até que ponto a pessoa realmente é feliz. Então, assim, você se acha infeliz porque você está aqui trabalhando em vez de estar viajando. Mas a gente não sabe o que é que se passa na vida das outras pessoas, né? O que é que elas ralaram, trabalharam para conseguir, no momento, estar viajando ou não. Então, assim, para que a gente possa entender o outro, a gente tem que falar. É por isso que eu disse, da importância de você, com as suas emoções, você também sinalizar, falar para as outras pessoas. Não esperar que as pessoas adivinhem o que você está sentindo. Então, a gente precisa uns dos outros, a gente precisa pedir ajuda. Se você acha que consegue resolver tudo sozinho, você está enganado, não consegue. A gente precisa sempre pedir ajuda. E sempre tem alguém pronto para te ajudar. Então, se você não tem condições financeiras para procurar um atendimento particular, existem os planos de saúde, existem as clínicas nas universidades que garantem o atendimento psicológico. Existe até o CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, que já existe no Crato. E agora vão criar um aqui em Juazeiro. Você pode ligar. E as várias terapias que existem, né? Exatamente. Débora, a gente fica muito agradecido pela sua presença aqui pela segunda vez e com certeza você vai voltar para prestar sempre esse esclarecimento para o nosso público, porque isso é utilidade pública e as pessoas precisam dessas informações, especialmente aquelas pessoas que estão passando por momentos, né, com alguns transtornos nesse sentido. Obrigado pela sua presença. Obrigada também. E daqui a pouco a gente vai trazer aqui o Ivanildo, o Ninja. Ele é músico, tem uma banda.